Gente, esse caso aí serve de alerta para todo mundo, ainda mais nos dias de hoje, que tudo é registrado no celular. É uma foto, é um vídeo íntimo e aí depois é compartilhado, acabou, viu? Não tem mais volta, é irreversível. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto, inclusive que a gente precisa alertar essa nova geração que usa ainda mais a tecnologia, né? Os nossos jovens. Vem cá, participa comigo, minha amiga, meu amigo. Aqui eu recebo Rusley Medeiros, que é especialista em segurança pública, professor, especialista aí no assunto. Obrigada pela sua participação. Luana Marocchio, que é psicóloga, também vai falar sobre os impactos que isso deixa, né? Para a nossa saúde emocional, principalmente quando se fala também dos jovens. Mas antes, Rusley, isso é crime. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Roberta, isso tem que ficar muito claro, né? A exposição de intimidade sexual, ou sexual no sentido de basta estar com uma nudez, tá? Isso é crime, tá lá previsto no Código Penal, artigo 216b, pena de 6 meses a 1 ano e multa. Portanto, é crime fazer esses registros. Temos também um outro crime, Roberta, que é o crime que a gente chama da Lei Caroline Dickmann, que é quando você invade dispositivo eletrônico para pegar estas imagens e divulgar. E aí pode ser utilizado esses dois crimes em conjunto. Então a gente tem que tomar muito cuidado e você muito bem disse, Roberta, é uma realidade que nós estamos vivendo, que a sociedade, né, a juventude está vivendo, mas cuidado porque é crime e pode dar cadeia. Agora, é crime não só produzir essas imagens, mesmo com o consentimento da pessoa ou não, ou sem o consentimento, independentemente disso? Você pode produzir com consentimento. E aí, se existir o consentimento, você não pode expor. Aí vai ser o crime de exposição. Agora, pode ser, Roberta, que você filme sem o consentimento. Aí a pena é mais grave ainda. Porque você está produzindo uma relação que você está tendo de intimidade sem o consentimento dessa pessoa. Então, aí a gente está falando de um crime específico que é realmente essa captação de uma forma com que você não pegue o consentimento da vítima. Tendo o consentimento da vítima, mas existindo a exposição, aí nós estamos falando de um outro crime, que é esse crime que foi recente, Roberta. Ele é de 2018. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. São dois crimes. Se tiver o consentimento, não significa que você pode expor. Então, são duas situações. Você pode filmar, teve lá o consentimento entre ambos, pode filmar, não há problema. O que você não vai poder fazer é expor aí essa situação sem consentimento. Agora, Roberta, se existir consentimento, inclusive para exposição, aí não há crime, é verdade, nem para filmar e nem para divulgar, desde que exista o consentimento. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que geralmente a outra parte faz a exposição dessas imagens sem consentimento e isso traz grandes danos. Como é que fica, quais são as consequências emocionais, Luana, que isso pode trazer para a vida de uma pessoa, que uma vez que isso vai parar na internet, a gente imagina que depois seja irreversível, né? Não tem mais volta, né? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, as consequências são, assim, das piores possíveis, né? Abala muito a autoestima da mulher, principalmente, né? Geralmente isso acontece com a gente, né? A gente se sente realmente exposta, inadequada, como se fosse uma coisa terrível ter feito aquilo, mesmo que com o consentimento, né? Tem o sentimento de traição, enfim, fica esse complexo aí, né? De inferioridade, com autoestima baixa, com inadequação. O julgamento da sociedade. Exatamente, né? Até porque isso é um tabu, né? Qualquer coisa relacionada à sexualidade hoje em dia, a gente vive muito no tabu ainda. Então, quando é consentido e isso vaza, às vezes nem pelo seu próprio parceiro, né? Mas igual no caso da Carolina Dickmann, que foi consertar o celular e tudo mais, já é uma exposição, já é uma coisa horrível, porque a gente realmente se sente exposta, né? É até bíblico, né? Na Bíblia, quando a gente se envergonhou, a gente estava nu. É muito ruim isso. Como você disse, não tem retorno, não tem como você reaver. As pessoas são cruéis. De quando o assunto é exposto ali na internet. E a gente vai conversar agora, a gente vai incluir no nosso bate-papo, a Rose Leonel. Escuta a história dela, gente. A Rose já passou por algo bem parecido e hoje, inclusive, ela tem uma ONG, né, Rose, para ajudar mulheres vítimas desse crime. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada. A gente está sempre fazendo entrevistas para levar o nosso trabalho, mostrar que nós temos uma ONG e atendemos mulheres que são vítimas desse tipo de crime.
Rose, conta pra gente o que aconteceu com você ali por volta, né, há um tempo atrás, há alguns anos. O que aconteceu com você? Eu fui vítima do meu parceiro. Nós tínhamos um relacionamento de 4 anos, era um relacionamento estável, e isso mudou minha vida, porque nós estivemos como casados, tivemos um relacionamento íntimo, normal de qualquer casal. E eu terminei o relacionamento, resolvi colocar um fim, e quando eu terminei, eu digo que costuma aparecer a clássica ameaça, que é ou você fica comigo, não termina o relacionamento, ou eu vou destruir você. Foi o que aconteceu comigo. Ele me ameaçou, disse que ia me destruir. E então eu descobri, foram dias de ameaça e chantagem, descobri então que ele queria fazer uma divulgação de imagens da nossa intimidade, onde aparecia somente eu. E foi o que ele fez. Mesmo tendo sido notificado, ele recebeu uma notificação colocada, registrada em cartório, ele assinou dizendo que qualquer divulgação da minha imagem, ele seria culpabilizado. Mesmo assim, ele começou essa divulgação em 2006 e durou cerca de 7 anos. Isso destruiu a minha vida, eu perdi meu emprego, eu sofri um linchamento moral na cidade, foram anos assim de sofrimento, porque ele foi me perseguindo. Eu perdi toda a minha vida social, convívio com familiares, eu precisei ficar enclausurada dentro de casa. E por mais que eu tentasse trabalhar, ele já ficava sabendo que eu ia para alguma emissora de televisão, eu sou jornalista, ou para algum canal, alguma empresa, né? E essa empresa logo em seguida recebia uma chuva de fotos minhas, e ele fez isso me perseguindo como se fosse eu mesma me divulgando. Foi um inferno que durou anos na minha vida. Você me disse que, inclusive, você tem filhos, né? Isso também trouxe impacto para a vida deles? Sim, eu tenho 2 filhos. O meu menino maior, do meu primeiro casamento, ele foi embora do Brasil. O pai dele, nós achamos por bem que ele fosse embora. O pai dele morava fora, e ele foi morar fora do Brasil. Isso quase acabou comigo também, porque foi uma dificuldade muito grande. Meus filhos são a minha vida, né, a minha família, mas era para poupá-lo. A minha filha era pequena, do meu segundo casamento, e o pai dela falecido, nós ficamos juntas ali, aguentamos juntas, mas assim, foram dias de muitas lágrimas, porque até ela, pequena, sofria bullying na escola, até por parte dos professores. A minha vida, ela virou um inferno, porque eu era colunista social, numa cidade pequena. Imagina, era uma divulgação, assim, eu virei a notícia da cidade. Todo mundo falava disso e foi, assim, difícil sobreviver a tudo isso. Agora, nesses 7 anos, Rose, desde o momento que ele começou, ninguém parou esse homem? Ninguém parou. Assim que ele entrou, ele já tinha me ameaçado, eu já sabia da intenção dele, e eu entrei na justiça. Mas veja, quase 20 anos atrás, em Maringá, esse tipo de crime não existia no nosso mundo. E os advogados também não tinham essa expertise, que até hoje muitos não têm. Então, o crime cibernético era uma novidade. Ele foi julgado, então, nas pequenas causas, como se fosse um crime de pequena monta, e foi dada, então, foi feito um acordo pecuniário, onde ele pagou R$3.000 e continuou fazendo o crime, né? E eu não desisti, foi uma luta conseguir advogado que quisesse entrar nessa empreitada, porque era como se eu mesmo estivesse me divulgando, nem todos acreditavam que eu estava sendo vítima do meu ex-namorado. Consegui advogado, perito digital, e em 2013 ele foi, então, condenado, porque houve busca e apreensão das máquinas, e houve daí com o perito digital, o Dr. Wanderson Castilho, trabalhando conosco, ele conseguiu achar, né, a prova que mostrava
que era ele que fazia essas postagens para mais de 15 mil e-mails, para blogs de pornografia no Brasil, na Alemanha, Estados Unidos, Portugal, olha, na Holanda, na Espanha. Minha vida virou de perna para o ar mesmo, mas conseguimos comprovar até que ele foi condenado a 11 meses, 1 ano e 11 meses e 28 dias de prisão, praticamente 2 anos. Mas ele pagou, assim como hoje tem cesta básica, né? Era até 2 anos e não ultrapassava, ele era réu primário. E a condenação foi de R$30 mil de indenização. Como se fosse um mero aborrecimento quando você vai passar um cartão de crédito na loja e não passa e você se sente ali aborrecido. Foi isso que aconteceu no meu caso. Ô, Rosa, eu não sei o que é pior, a decepção, né, de uma pessoa que você confiou ali por 4 anos. 4 anos, gente, a gente pensa que a gente conhece muito bem a pessoa, só que não, né? Também tem essa questão aí da forma que ele foi punido, apenas 1 ano e 11 meses, e ainda por cima tendo essa possibilidade de pagar com cesta básica uma indenização de R$30 mil, que se bobear não paga nem as consultas que você precisou, imagino eu, de psicólogo, de terapia, de remédios, enfim. Deixa eu voltar a falar aqui, fica aí, Rosa, já volto a falar com você. Rusley, e aí a gente vê uma situação dessa. Tudo bem, antigamente, né, a história dela ali aconteceu em 2005, 2006, mas e hoje? O que a gente deve fazer imediatamente para parar uma pessoa dessa? Porque 7 anos, gente, essa mulher viveu assim por 7 anos. É uma tortura. E a exposição, né, que isso faz, né? Mas, Roberta, a gente, e a Rose é uma figura muito importante nesse sentido, né? Porque nós temos uma legislação que é o 216B, que eu comentei aqui, que foi uma lei de 2018. Então, olha quando aconteceu com a Rose e quando virou uma lei, né, em 2018. Então, nesse caso, a gente tem o 216B e nós temos também o 218C, que é quando há esse oferecimento. E aí, Roberta, olha que... Por causa da Rose existe essa lei, Existe essa lei, justamente. E aí, o 218C, Roberta, lá do Código Penal, ele apenas já é um pouco mais alta, né? Ele vai de 1 a 5 anos, mas se tiver uma relação, como é o caso da Rose ali, né? Uma relação íntima entre essa pessoa que está divulgando, há ainda um aumento de pena de 1/3. Então, a gente está falando de um crime aí razoavelmente de uma pena alta, né? Só que, Roberta, aconteceu isso, imediatamente é necessário... Olha, isso está acontecendo com você... imediatamente você tem que procurar a delegacia da Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. E a gente sabe, Roberta, que a pessoa vai se expor nesses casos, então você vai chegar na delegacia, se for por ambiente virtual, procurar a delegacia de crimes cibernéticos e lá na delegacia você levar tanto quanto possível as provas dessa divulgação. Então, as imagens que você tem, né, a gente sabe que é uma situação e às vezes, Roberta, as mulheres principalmente, né, as pessoas mais vulneráveis, acabam não relatando, não denunciando, porque se sentem ainda mais envergonhadas, né? Então, elas já passaram a vergonha de terem expostas o seu corpo, né, a sua intimidade, e ainda tem que chegar na delegacia e mostrar. Infelizmente, a gente vive num país democrático e, por conta disso, é necessário que existam as provas para que a gente possa punir esses indivíduos. Então, a gente recomenda, vá até a delegacia com as provas que você tem. Se você já tiver a identidade da pessoa, como é o caso, leve a identidade dessa pessoa para que a polícia consiga fazer ali as investigações, solicitar a prisão deste indivíduo para que ele não fique impune. E tem como chegar até ele, porque tem casos que as pessoas não sabem quem é o chantagista, mas tem como chegar. Roberta, hoje o nosso sistema de internet, ele tem um negocinho, né, que todo mundo conhece, chamado IP. Né? Que é onde é feito o registro da comunicação no sistema da rede mundial de computadores. E a partir disso é possível, quebrando os dados, chegar em quem eventualmente tenha cometido este crime e puni-lo, né? Responsabilizá-lo. Infelizmente, a gente sabe também que alguns desses servidores ficam em outro país, o que dificulta um pouco. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado
com as imagens, muito cuidado com as pessoas que a gente consente de fazer essas produções e essas publicações, porque a gente sabe que isso, e a Rose comentou, né, vai para outros países e aí eventualmente acaba se perdendo esse lastro para conseguir identificar quem é o provocador dessas imagens. Mas e sendo possível encontrar, ele vai ser punido sim. Isso nós estamos falando no campo penal, tá, Roberta? Porque também tem a esfera civil, que você pode fazer lá, requerer as indenizações por responsabilidade civil, e aí os danos materiais, os danos morais, que eventualmente você tenha sofrido, você pode requerer lá no juizado, lá no juiz civil, né? E aí tentar amenizar um pouquinho essa situação dolorosa. Aí a gente pensa o seguinte, Luana Marocchio, olha, presta bem atenção, né? Quem é o seu companheiro, não vai fazer fotos com qualquer pessoa, mas, gente, no caso dela, vamos lá, 4 anos. 4 anos é uma vida. Vamos parar para pensar. É um relacionamento consolidado, que você pensa assim, poxa, é a pessoa que é minha parceira da vida. Divido tudo, Divido tudo. E aí você se depara com essa decepção. Sim, infelizmente as pessoas que não têm muita tolerância à frustração, né? E no caso que a Rose citou, que antigamente era muito comum essas ameaças, né? Ameaça de morte. Aí nesse caso ele tinha essa carta na manga, digamos assim, né? Para não se divorciar. Nessa sociedade assim mais patriarcal, machista, ela falou não era punição, nada assim me surpreende no sentido porque ele devia estar tirando a maior vantagem, né? E ela saindo como se fosse a promíscua ainda por cima. Ainda mais naquele tempo. Hoje em dia é assim, né? Mas em termos, o campo do ideal, realmente a gente evitar ao máximo fazer esse tipo de coisa. Porque a gente realmente não conhece ninguém, né? Assim, de verdade. Tem sempre aquela frase, quer conhecer alguém, se separa dela. É triste isso, mas é uma realidade, né? É uma relação assim, que você tem o seu espaço, seus limites, e a não ser que vocês apaguem na hora. O que me surpreendeu, assim, eles combinaram em cartório isso, sabe? Ele jogou muito baixo mesmo, né? E infelizmente foi numa época que a gente tinha menos apoio social ainda, né? Mas é isso, pessoas como a Rose me inspiram, assim, né? Eu admiro que ela não tenha abaixado a cabeça, porque 7 anos é uma tortura, assim, muito mais do que psicológica. E aí vamos parar para pensar, por exemplo, quando a vítima é um adolescente, muitas vezes ela e o criminoso nem chegam a ter, gente, contato pessoal. É tudo feito ali, ó, nas redes sociais. O chantagista ganha confiança dessa menina ou do menino, consegue as fotos íntimas e, a partir daí, transforma a vida dessa pessoa num verdadeiro pesadelo. Preocupada com o aumento dos casos desse tipo de chantagem, hoje a Meta, gente, que é a empresa dona do Instagram, anunciou que vai adotar novas medidas para proteger menores desse tipo de chantagem. Então, o que a Meta fez, Roberta? A Meta criou uma ferramenta de inteligência artificial que ela vai identificar contas usadas por esses chantagistas e bloqueá-las imediatamente. O adolescente que entrar em contato, por um acaso, com essa conta, também vai receber uma notificação de que tem algo suspeita com aquele perfil, né, que pode ser ali um perfil de um chantagista. E aí esse adolescente será direcionado automaticamente a uma página que faz um alerta sobre a chamada aí sextortion, ou seja, é uma extorsão sexual, traduzindo aí do inglês para o português. Luana, se como adulto é difícil a gente imaginar, né? Como que a gente sai de uma situação como essa? Como que você recomeça? Como que você segue assim como a Rose? Imagina então um adolescente que ainda não tem maturidade para lidar com todos os problemas. Nossa, é muito grave, assim. Eles não têm o córtex pré-frontal totalmente formado. A impulsividade come solta, assim, na vida do adolescente, né? Então, às vezes, eles chegam a tentar contra a própria vida numa situação dessa mais extrema. Porque são coisas que eles vão ter que lidar com outras pessoas imaturas, que é da escola, às vezes da faculdade, né? Mesmo às vezes tendo mais de 18 anos, também não tem tanta maturidade assim. Então, assim, se preservem nesse aspecto, sabe? Porque é a sua vida, é o seu corpo, são as suas regras. Tem coisa muito boa para a gente compartilhar do que, senão, a nossa própria intimidade, né? Com quem a gente não sabe o que vai fazer com isso. Olha só, tem um comentário interessante aqui da Jana Oliveira. Ela diz, boa tarde, eu estou horrorizada com a história dessa senhora, né? Ela se refere a Rose. Um absurdo. O que essas pessoas ganham com tamanha maldade? A gente se pergunta, né? Movida por qual sentimento? O quê? Vingança? Aí ela disse que conhece casos até de suicídios por conta
por causa desses monstros. E aí a gente precisa muito conversar com os nossos filhos, né? A gente está aí nessa geração que tem um comportamento muito diferente da geração do tempo que nós fomos criados, né? Hoje isso daqui é tudo para eles, né? A comunicação é o universo deles. E aí eles têm a modinha de mandar nudes, tem essa história de um com o outro ali, tá num ambiente, tá num momento íntimo. Ah, deixa eu filmar. Mas é muito importante isso que você disse, Luana. Meu corpo, minhas regras. Vamos reforçar isso para os pais reforçarem com os filhos? Claro, claro. Assim, tome conta de você mesmo, né? A sua intimidade, você ainda vai viver muitos anos. A autopreservação, ela é muito importante para a nossa autoestima, para as coisas que a gente constrói na vida, para o ser humano que você quer ser, quer se tornar. Então, são pequenas coisas essas exposições, né? E muitas vezes eu vejo assim em consultório, Roberta, que essas coisas acontecem também pela baixa autoestima. E aí, para conquistar uma pessoa, a pessoa se expõe, né? Mas, com isso, ela afunda ainda mais, é como uma areia movediça. Pessoas que se sentem bem, elas não colocam ninguém para baixo e também não têm atitudes nenhuma que possam se autodepreciar. Olha só esse comentário do Alexandre. Obrigada mais uma vez, viu, Alexandre, pela sua participação. Te acompanho aqui. Ele diz, isso é uma tremenda covardia. Quem ama, cuida. Se não deu certo e você ama, libera a pessoa para ser feliz com o outro. Poxa, ele ainda coloca essa expressão. Deixa eu voltar a falar com a Rose, porque foi justamente depois de enfrentar essa realidade, não foi só por 7 anos, não, né? Porque, querendo ou não, isso ficou marcado na história dela. E aí, hoje você tem a ONG e qual é geralmente, tem um perfil das mulheres que sofrem mais isso, Rose? São as mulheres hoje mais novas, essa nova geração, ou não também acontece com mulheres da nossa geração, por exemplo? Então, hoje nós temos uma tecnologia que ela é disseminada amplamente, né? Então, apesar de nós termos as leis, a Lei Rose Leonel, que foi aprovada em 2018, a gente tem a Lei de Importunação Sexual também, como disse o doutor, que contempla esse tipo de crime, mas a gente tem uma ampliação muito grande dessa tecnologia que cresceu de forma exponencial. E o crime também contra essas mulheres, contra nós mulheres, que isso é um crime de gênero, na minha opinião, porque o homem ele se beneficia, ele vira um garanhão quando ele é exposto e a mulher não, ela é totalmente assim, mal vista e tratada como se fosse a culpada por ter sido divulgada. Então, a sociedade é muito hipócrita, né? Mas as mulheres, em geral, elas são de todas as idades. Existe sim um alto índice com as menores de idade, as adolescentes, só que elas sofrem tanto que elas não têm coragem de pedir ajuda. Muitas vezes é tão dolorido e elas têm uma estrutura psicológica agravada, né, informação ainda, e elas não conseguem pedir ajuda e os pais acabam guardando essa pessoa em redoma, é uma atitude, ou deixando essa menina fora de casa, onde muitas vezes essa menina que não tem o apoio da família perde a vida, se suicida porque ela é linchada moralmente, acaba a sua vida e ela acaba apelando ao suicídio. E Rose, como que você acha que os pais devem conversar com os filhos sobre esse assunto? Eu estava ouvindo, né, estou vendo que existe sim uma grande discussão a respeito disso. Eu faço ou não faço a foto? Eu mando ou não mando? Claro, não mande, não faça. E os pais deveriam conversar com os filhos também, no sentido de não só falar, se proteja, não mande nude, não faça. No meu tempo não existia nude, eram imagens mesmo captadas pelos companheiros. Mas hoje o nude, né, enfim, está muito amplamente disseminado. Mas, antes de qualquer coisa, eu imagino que deveria ter uma educação digital dentro de casa e dentro da escola, para explicar para as pessoas, para as crianças, para os jovens, que você tem um corpo e não pode ser divulgado, o corpo é seu. E é importante também, eu vou aproveitar mais uma vez a presença da Luana, que é a psicóloga, a gente bate um papo, às vezes, colocando muito também o foco nas meninas. Mas nessa educação que a gente precisa reforçar com os nossos filhos,
levar para eles que isso, já que geralmente, né, na maioria dos casos, são os homens que acabam expondo as meninas, que isso não se faz, né, Luana? Exatamente, muito bem colocado, porque a gente foca em nós mulheres, a gente aprende todo o deverzinho de casa e os meninos às vezes são deixados de lado, exatamente porque a sociedade é mais propensa para as coisas que acontecem sobre eles, né? A gente vê jogadores de futebol, milhões de histórias que não dão em mais ou menos nada, mas enfim, é isso, você eduque o seu filho, conscientize ele de que isso é feio, de que isso é deprimente, né? Que ele não pode fazer isso com a vida das pessoas, ele não tem esse direito. E valores, gente, eu sempre falo aqui nesse programa, quando eu tenho oportunidade, quando você tem os valores bem implícitos na sua casa, claros para os seus filhos, eles jamais vão atentar contra a vida do outro e vão pensar 1000 vezes antes de atentar contra a própria dele, porque o diálogo vai ser aberto dentro de casa. Ai, Luana, mas é difícil, sou de outra época. Então paga um psicólogo para ele ir, né? Conversa com amigos para conversarem com ele, para você se certificar de que você está dando uma boa educação. Colocar filho no mundo não é só botar ele lá, pagar as melhores coisas, não. Colocar filho no mundo é dar as mãos para ele e dizer assim, eu tô com você, você vai aprender tudo de melhor nesse mundo até o dia que eu não estiver mais aqui, para você ser um ser humano que passe isso para outras pessoas. E lembrando que também universidades, a pessoa às vezes não tem condições financeiras de pagar um psicólogo, tem universidades aí que na formatura, Sim. né, já começa a abrir... Isso, no oitavo período, né? a gente já tem o estágio supervisionado, então várias instituições oferecem isso. A questão não é o dinheiro, não se apegue ao dinheiro, gente, não se apegue a ser claro com seu filho, a amar. O Rose, só para a gente educá-lo. finalizar, o que serve como prova? Tudo que você utilizou. Então, as imagens que foram divulgadas, os contatos que foram feitos, a forma também, mas principalmente nesse caso de exposição, Roberta, a gente vai precisar sim de que exista a prova da exposição. Então, o print que seja lá da internet, o código URL, que é o código lá do site, né, que eventualmente ele tenha divulgado, ou os prints das conversas, né, que seja feito em grupo do WhatsApp. Como ele é criptografado, você não consegue diretamente obter, então você vai ter que pegar um print e depois solicitar na justiça. Então, qualquer forma que você consiga demonstrar essa disposição é importante. E só para finalizar, Roberta, é importante dizer também que não são chantagistas, são criminosos, né? Então, esses criminosos, e se envolver menor, é necessário também que ele saiba de que a pena é muito maior, porque vai para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma proteção específica. E aí, neste caso, a pena vai ser maior e ele vai ficar realmente preso. Então, vamos tomar cuidado com as exposições, com as situações em ocorrendo. Não ache que você que é o seu próprio algoz, né? Você é vítima e você precisa ter, né? Eu sei que é difícil, mas ter a coragem de ir lá na delegacia, fazer a denúncia para que esses indivíduos sejam presos. Perfeito, Rosli. Obrigada, viu, mais uma Obrigado vez você, pela sua Roberta. participação. Sempre um prazer. Obrigada, Luana Maroca, também pela sua contribuição. Vamos mandar um beijo especial para a Rose. Beijo, Rose. O Obrigada. dia que você vier aqui ao Espírito Santo, por favor, passe aqui na TV Vitória e venha nos dar um abraço, tá bom? Vai ser uma honra conhecê-la pessoalmente, tá? Um abraço para você. Obrigada. Eu queria só deixar o endereço da nossa ONG, mariasdainternet.com.br. Como falhou? Repete. É mariasdainternet.com.br ou .org.br. Marias da Internet. Perfeito. Isso, Marias da Internet. Tá bom. Obrigada, Rose, mais uma vez, viu? Um beijo no seu coração.